a gente começa o programa de hoje falando do Cruzeiro. O guerreiro dos gramados. Conta pra gente, Rafael Nobre, quais são as novidades da Raposa nesta quinta-feira, Xará? Pois é, Xará, boa tarde pra você mais uma vez, pra ti, Seabra, Lelão e Samuca aqui com a gente também no Tempo Esportes. Pois é, hoje o Cruzeiro fez o penúltimo treinamento, já é o quarto da semana, né? Começou a segunda-feira aqui em Belo Horizonte e a terça já foi em Itu, onde tá a turma se preparando para esse jogo contra o Fortaleza, sábado, 6:30 da noite, Arena Castelão. O Cruzeiro precisa voltar a vencer, são 3 derrotas nos 3 últimos jogos, São Paulo, Internacional e Curitiba, as 3 derrotas, os 3 últimos jogos do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro precisando interromper essa sequência de 3 derrotas na estreia do técnico Paulo Tuori, ele que era o diretor técnico e assume pelo menos interinamente, esses 6 jogos que faz o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro já pensando em voltar a vencer, claro, para quem sabe dar esse gás aí, escapar dessa parte de baixo. Cruzeiro 17º colocado, uma vitória deixaria o Bahia ali naquela situação e o Cruzeiro já pensaria no jogo de quarta-feira, Vasco da Gama, Mineirão, mas primeiro é pensar nesse jogo contra o Fortaleza. E aí o Autuori vai ter um problema sério, porque não tem 3 titulares, Neres, Jussa e o volante Lucas Silva. O Neres e o Jussa receberam o 3º cartão amarelo e o Lucas Silva, ele tá com uma lesão, machucou o joelho esquerdo, então tá fora desse jogo, nem tá em Itu treinando com a turma, então o Cruzeiro se preparando. O problema maior tá no meio campo, por isso a gente destacou aqui, trouxe no destaque o problema que seria no meio campo, porque desses 3, 2 estão ali no meio campo, o Justo e o Lucas Silva, e aí o Autuori quebrando a cabeça para poder montar. Tem mais um treinamento nessa muca para pensar o Autuori, esse time que vai jogar sábado. É hora de voltar a vencer pro Cruzeiro escapar, sair desse Z4 aí que tá trazendo dor de cabeça pra torcida nessa muca. Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Já passou da hora há muito tempo, inclusive, né? O Cruzeiro vem de 3 derrotas seguidas, mas eu tô curioso também para ver essa formação do Paulo aí, a primeira para esse jogo contra o Fortaleza, com essas baixas que você disse, e tentando imaginar o que ele pode fazer. Mas o mais importante, eu já venho falando isso aqui há um bom tempo, é a postura, né? Se não tiver uma postura de muita vontade, de muita entrega, agora a gente sabe também como é o Paulo Autuori, né? Jogador que não der a vida com ele, dificilmente vai ter espaço, né? Pode até ter aí nessa primeira escalação, mas ele vem observando também nos treinamentos, né? Essa semana aí foi muito importante para ele identificar mais ainda, né? Estando ali como um técnico mesmo que interinamente, você tá mais direto ali no campo, então dá para se perceber tudo, né? Quem tá muito afim, quem não tá afim, e por isso tô ansioso, confesso, para ver essa formação e a postura em campo, porque contra o Coritiba ali, quando começou o jogo, acho que qualquer um de nós aqui já dava para cravar, né? Cruzeiro para vencer esse jogo aí vai ser um milagre, e foi isso mesmo, né? Poderia até ter vencido, mas o pezinho ali do Bruno acabou estando em posição de impedimento, fez mais força ainda para perder aquela partida. Então, vamos aguardar. A informação é que o Paulo tem conversado muito com os jogadores, aproveitando esse tempo, né? E ele foi muito claro também, até na entrevista coletiva ele falou, porque a culpa até então é só sobre técnico, né? Saiu um, saiu o outro, chegou o Paulo aí tampão, e os jogadores estão aí. Agora foram cobrados aí, né? Algumas cobranças, ok, mas outras aí a torcida passou do ponto, mas é a hora de reação, e com esses 2 jogos a menos aí para definir o futuro do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Pois é, e aí pra te perguntar também, tá voltando hoje, né, Seabra? Então vou começar contigo pra gente poder. Olha que lindo, depois que ele tomou conta da gente ontem. Isso aí, monitor da galera. Ele ficou monitorando. E lá de longe, ó. Mas tem que dividir, né, Seabra? O jogador também tem que ser cobrado por tudo, claro, né? O jogador é parte fundamental dessa campanha desastrosa que faz o Cruzeiro até aqui, né? O jogador é parte fundamental mesmo, porque o jogador é que vai pra dentro de campo, é que bota o pé, é que tem vontade ou não, é que tem gana, tem raça ou não, né? E aí é o que a gente vem falando. Por exemplo, se você pegar Santos e Vasco, são times muito ruins,
times que carecem de qualidade em vários setores, mas eles estão se superando na vontade. Na determinação, né? O Cruzeiro, você vê os jogos do Cruzeiro, tava falando aqui, contra o Internacional parecia um time campeão, ou meio de tabela, sei lá, o time tava nem aí. Contra o Curitiba a mesma coisa, você não vê intensidade, falta intensidade no time do Cruzeiro. Então eu acho que os jogadores têm que ser cobrados sempre, porque são funcionários do Cruzeiro, né? Estão com salário em dia, tá tudo pago, então eles têm que ser cobrados sim pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro, vale repetir e ressaltar, eles têm que ser cobrados pelo Cruzeiro e vão ser cobrados pela torcida o dia que a torcida voltar a campo, né? Eu acho que esse ano já era, mas ainda não temos a punição, acho que já era, mas em campo sim, na arquibancada, vaiar, xingar e tal, parou aí. E dentro do Cruzeiro sim, como funcionários que são, eles têm que ser cobrados e têm que assumir essa responsabilidade também. E aí eu acho que a conversa é muito importante, mas dentro de campo também a turma tem que mostrar, né? Olha, não tem outra saída, né? Eu acho que muito do que o Paulo Autuori passou e a gente que já teve, né, um processo mais próximo dele em treinamentos, na forma como ele dirige uma equipe e tudo mais, ele já é adepto de conversar, né? Já é adepto de achar que isso faz muita diferença. E acho que essa saída para Itu deu a ele esse espaço com os jogadores, entendeu? No jantar você fala uma coisinha, ali vou mostrar um vídeo, falo outro, exemplifico daqui, conto uma história minha do passado, mostro um pouco da história do Cruzeiro e tudo isso serve para que esses jogadores tenham uma referência, né? E o comportamento a gente sabe que muda muito quando você tem um treinador, né, do peso que o Paulo tem, mesmo que ele não estivesse como treinador e tudo mais, né? Conhece a história, sabe tudo. Isso tem um peso. Eu não sei se só isso vai ser suficiente, né? Não sei se só isso vai ser suficiente, porque vou te dizer, se eles treinaram como eles jogaram, eles levaram bronca demais, mas levaram muita bronca, até acertar ali o passo, mas levaram bronca pra caramba. E aí o Cruzeiro do Autuori que sabe que não vai contar com o Neres, que tá suspenso, mas o outro zagueiro, Luciano Castan, tá confirmado para essa partida, só aguardando. Mas, Rafa, oi. Me perdoe te incomodar. Não, de jeito nenhum, né? Mas é o seguinte, o que assim, me deixou até certo ponto espantado foi o Autuori falar, olha, o trabalho dos meus antecessores estava sendo muito bem feito. Ou seja, ao falar isso, a gente não precisa esperar mudanças radicais, a não ser que um de vocês aí tenha alguma informação. Não. Sabe? Então, tá lá suspenso, igual você ia falar, o Neres, tá suspenso o Matheus Jussa, e tem mais um que tá suspenso que eu não me lembro agora. O Lucas Silva tá machucado. Não tá suspenso, você tá machucado. Lesão no joelho, né? Que também a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar parado. Mas eu não tô. O Fernando vai entrar, não sei. Pela resposta dele sobre a base, não sei não. Não sei não, é mentira. Eu sei sim. Se ele mantiver o que ele disse, né? Embora ele tenha falado que não treinaria nenhum time no futebol brasileiro mais e tá aí sendo técnico, ele não vai escalar nenhum jogador sub-20 e vai aí com o que tem dos caras que a gente considera mais cascudos ou mais experientes, né? Vamos ver. Pela lógica, Lucas Oliveira na zaga, no lugar do Neres. No meio de campo, provavelmente Machado. Machado é certo que deve ter. No lugar do Jussa, né? E aí Lucas, que tá, o Lucas Silva. Eu acho, Ian Lucas e Fernando Henrique, acho que não sai disso não. Eu acho que é difícil mudar os jogadores, né? Agora, ali preencher. Isso tudo ali. assim, pela lógica do que vinha acontecendo antes, né? Com Pepa, com o Zé Ricardo e tal. Agora, se o Autuori resolver fazer uma mudança nesse meio de campo aí, sei lá, aumentar, né? Aumentar um no ataque, não sei. Mas não dá nem tempo. O Fernando Henrique é um cara que eu gostaria de ter visto mais, mas ele mesmo não deixou, né? Porque ele entrou e fez o que fez, quase arrancou a perna do Casares fora, sem necessidade. No pois é, né? Fica um tempão machucado, aí começa a ser relacionado. Quando tem das primeiras oportunidades faz aquilo. Então, sabe o que me lembrou um pouco? O Davó, que eu tanto defendi, aí no primeiro jogo quase mata o cara do Atlético, né? Também. Foi do Atlético? Foi.
Acabou expulso também e não voltou mais depois. Voltou, mas não voltou a mostrar a bola, né? O Fernando Henrique, a gente sabe que ele tem bola. O cara não saiu do Grêmio, a torcida mas eu acho que ele vai dar uma chance. Ficou brava com a diretoria, com a negociação à toa, não. Então ele tem bola. Agora, pra que fazer aquilo? Bom, vamos esperar ele ter outra oportunidade, né? O pessoal tá lembrando aqui que se o Lucas Oliveira atuar como volante, o João Marcelo é a outra opção que ele teria para fazer a dupla com o Luciano Castano. Mas dali deve ser o Ian Lucas, né? Não, ele tá suspenso também. Não, Ian Lucas tá. São os outros volantes do elenco, né? Ian Lucas e Fernando mais, Henrique. inclusive, né? O Ian Lucas é que tem tido, dessa turma aí, dos três, é que tem tido mais oportunidade. Eu tô apostando mais no Ian Lucas, no Fernando Henrique ali pelo meio, o Felipe Machado, acho que faz mais a linha do Paulo Tuori, porque não dá pra mudar taticamente, também tem nem tempo pra isso, né? Chegou assim, eu falo no cargo de treinador, né? Já tava lá, mas tá começando a controlar o processo, ou tentar comandar o processo tem pouco tempo. Ô Xará, você falou do Luciano Castan e ele é o nosso convidado especial do programa de hoje, né? Pois é, isso. O Cruzeiro acabou que treina lá em Itu, né? Na cidade paulista de Itu. O Cruzeiro acabou pelas redes sociais divulgando uma entrevista do zagueiro Luciano Castan. Ele que aguarda aí quem será o companheiro dele de zaga nesse jogo de sábado. Ele falou dessa preparação e da união da equipe para esse jogo importantíssimo do Cruzeiro sábado contra o Fortaleza. Vamos ver o Castan. Um momento importante, um momento decisivo. Nós nos fechamos aqui, estamos trabalhando forte, estamos trabalhando cada um dando o seu máximo em busca dos nossos resultados, né? Então é um momento importante aqui em Itu, onde estamos totalmente focados e fechados em um só objetivo, que é ter a vitória sábado. Todo esse apoio, né, do nosso staff, são pessoas que já estavam conosco, já nos conhecem todos os pontos nossos, os fortes, os fracos. Então creio que nós estamos trabalhando bem e agora é fazer tudo isso se reverter nos 3 pontos no sábado. Confiança boa, já estamos retomando o nosso nível e a gente espera fazer um grande jogo sábado. É um jogo difícil, fora de casa, mas nós estamos nos preparando bem para que nós possamos ir lá em Fortaleza lá e sair com a vitória. Tá aí o Castan, Xará. Tá aí o Castan, e essa é a expectativa do Castan, dos jogadores e, claro, do torcedor do Cruzeiro também. Ô Samuca, assim como o ouvinte mandou mensagem aqui, você acha que tem essa possibilidade de João Marcelo assumir ali aquela vaga do Neres e o Oliveira ser adiantado para ser esse primeiro volante ali, como foi contra o Cuiabá, né, fora de casa? Tem essa possibilidade? Você tem uma sugestão? O que você acha? O que você tem de informação aí, Samuca? Ô Rafa, eu diria que aí não é informação, é apenas palpite. Eu não acharia uma opção ruim, porque o Ian Lucas tem entrado mal. Eu gosto de falar aí dos garotos, mas ele entrou muito perdido lá em Curitiba, por exemplo. Nos últimos jogos não foi bem. Quando teve a chance, eu não começaria com ele. E o Fernando Henrique, esse aí eu cansei de pedir, mas pedi tanto que ele fez aquilo contra o América, né? Eu acho até que aquela entrada ali, ela serviu para uma coisa, porque o Cruzeiro ia tomar o gol e ia perder de virada, né? Só que a entrada foi tão forte que o Voaden já parou o jogo, não precisava, né? Ele poderia dar a vantagem. Mas enfim, o Fernando Henrique voltou pro fim da fila, né? Seria uma surpresa se ele começasse. Acho que, assim como você disse, o Machado é uma opção, e o outro ali eu tenho dúvida total de quem vai ser. E uma curiosidade, eu estava lá em Curitiba, no mesmo hotel que o Cruzeiro estava hospedado, e me chamou a atenção uma hora, nem tinha definição de nada, o Zé Ricardo era o técnico e o Paulo como diretor técnico, né? Em um determinado momento lá no hotel, eu vi o João Marcelo caminhando juntamente com o Paulo, indo para uma área num saguão lá do hotel, e eles ficaram conversando lá um bom tempo. Às vezes já era falando sobre pouca oportunidade que ele recebeu, né? Porque o João Marcelo chegou, entrou naquela fogueira contra o Grêmio e acabou, né? Tá treinando aí desde a janela. Mas também teria aquela questão, se começar, quanto tempo que ele não joga, né? Mas alguém vai precisar ir entrar sem ritmo, porque o Cruzeiro tem pouca opção, né? Não tem, né? Quando a gente fala o próprio meio, né? Se você não pensar nesses jogadores, vai fazer o quê? Né? Assim, olhando mesmo as possibilidades que o Paulo tem de mexer, ou óbvio que ele deve ter alguns jogadores que ele já conversou, entendeu melhor. Só queria dizer uma coisa, esse negócio de união, pacto,
não sei o quê. Eu queria saber por que só se une quando a coisa tá indo pro brejo. Né? Quando a vaca deitou, vamos fazer o pacto pela vitória. Agora nós estamos tudo unidos. Nossa. Carne e unha. Eu já abordei isso várias vezes também. Por que não faz o pacto lá no início do campeonato? Eu acho melhor. Primeira rodada, o campeonato começa hoje aqui. Vamos fechar entre a gente que nós vamos ganhar esse jogo. Agora eu tô fechado. No segundo jogo, vamos fechar entre a gente, porque os 3 pontos lá da primeira rodada são os mesmos 3 pontos hoje, né? Então, eu não sei por que o pacto só acontece quando a coisa já tá indo. Me dá uma raiva lembrando que o único lugar que não tem pacto pela vitória é no Bahia, né, Lélio Gustavo? Como o senhor diz, é pacto pelo triunfo. Exatamente. É verdade. Eles estão precisando fazer pacto com outras coisas pra ver se salvam. Aliás, parabéns ao Vitória, hein? Parabéns ao Esporte Clube Vitória. A gente você não acompanhou, falou que tava monitorando a gente. Meu Deus, parabéns ao Vitória. Então, mas agora é minha vez de falar, ué. Vocês falaram, agora também. Uma camisa do Vitória pro senhor. Bonita, hein? David, lembra dele? Lembro. Eu acho muito bonito. Passou um campeonato brasileiro todinho sem fazer gols. Eu lembro dele. É o outro David, tá, gente? Vou arrumar o do Petkovic pro senhor. Não é o de 2003, não. Ô, Xará, vamos aproveitar pra falar aqui também sobre o Fortaleza, né, velho? Porque se o Cruzeiro tá num mau momento, o Fortaleza também não vai nada bem. Pior momento deles com o Vojvoda, mas assim, a diretoria já botou o preço dos ingressos no chão. Estão esperando o Castelão lotado para esse jogo contra o Cruzeiro. Os ingressos a partir de R$15, Rafa Nobre. Pois é, ingressos baratos aí pra acompanhar esse Fortaleza e o Cruzeiro. Fortaleza, que você falou do Vojvoda, ele chegou em 2021, ele viveu em 2021 uma sequência até parecida com essa, ficou 100 jogos sem vencer, mas lá foram 4 empates e 2 derrotas. Agora são 6 jogos só no Campeonato Brasileiro. Se a gente for somar a decisão da Copa Sul-Americana, aquele empate depois da derrota nos pênaltis para a LDU, são 7 jogos e aí são 5 derrotas e 2 empates. Um desses empates, o jogo contra o LDU. Fortaleza 43 pontos, 12º lugar. Tá ali naquela posição que ainda dá pra beliscar, quem sabe, dependendo do que pode ser essa pré-Libertadores aí, quem sabe uma vaga pra Libertadores. E aí já pensar no ano que vem, Fortaleza que sempre, né, impõe muito respeito dentro de casa e é temido até pelo trabalho do Vojvoda também. Né? O pacto dele já é de muito tempo. Aqui, mas esses jogos aí são depois do vice-campeonato. Depois da perda da... Sabe qual foi a última vitória do Fortaleza? Chuta em cima de quem foi a última vitória do Fortaleza de Mário Oliveira. Eu te dou um café. Não. Do América. Certa resposta, o café vai pra Lélio, Gustavo. Foi contra o América, é verdade. Do Atlético ele tomou de 3-1. Foi o primeiro jogo pós-jogo da Sul-Americana. Agora, Rafa, pra ele conseguir uma vaga na pré-Libertadores, ele depende de um verdadeiro milagre. Porque mesmo ele tendo 6 jogos pra fazer, o Atlético mesmo, ele depende de 2 vitórias para se garantir, no mínimo, na pré-Libertadores. Então, ele perdeu muito contato, o Atlético já tem 57 pontos, né? Sim, e ele, com os 2 jogos a menos e ganhando os 2, ele ficaria com 48. E eu tava ouvindo, Léo, o pessoal lá da imprensa de Fortaleza falando sobre essas possibilidades aí. E eles tratam internamente no Fortaleza como uma possível classificação para a Sul-Americana já espetacular para eles. Eles já estão contentes com isso, com a classificação. Mas para isso também vai precisar de mais vitórias, né? Só um outro detalhe, Samuca, no histórico recente entre Fortaleza e Cruzeiro, esse histórico recente favorece ao Lion, tá? O Lion tem um histórico recente melhor. Mas na história, no todo, a Raposa venceu mais jogos. E teve aquele gap também, porque o Cruzeiro e o Fortaleza, eles se enfrentaram pela Série A na Série A de 2006. Fortaleza perdeu lá por 2-0 pro Cruzeiro, depois na volta 0-0 e voltaram a se enfrentar novamente pelo Campeonato Brasileiro só em 2019. Caiu, né? Fortaleza caiu não, Fortaleza quase acabou. Foi pra Série C. J, D, D2, AA. Aí depois, em 2019, Fortaleza ganhou do Cruzeiro 2-1. Depois o empate, né, Samuca, na volta do Brasileirão 19, 1-1. E na Série A, no Mineirão, foi aquele jogo que o Cruzeiro perdeu por 1-0, Samuel.
Exatamente. Esse jogo aí da Série A aqui foi uma pichotada do Cruzeiro lá, o Oliveira deu um bote errado e o Caleb saiu cara a cara e tocou pro Fortaleza fazer o gol. Em 2019, eu acho que, não lembro se foi virada, o Cruzeiro saiu na frente, tomou 2 gols rapidamente nesse jogo aí, Fortaleza e Cruzeiro. Depois aqui no Mineirão, acho que o Cruzeiro saiu na frente também e cedeu o empate, enfim. Mas é difícil achar em retrospecto recente aí desses times do Cruzeiro aí que o Cruzeiro vai estar melhor. Porque dá uma draga desgramada. Samuca, fala, Rafa. Não, 2019, o Samuca, o André Luiz fez 1-0 com 3 minutos de jogo. O Cruzeiro empatou aos 11 e depois o André Luiz de novo meteu o segundo gol. 2-1. Ele fez um gol de cabeça quase dentro da pequena área. Esse jogo aí é o que veio à tona lá, toda a confusão, né? Foi. Rogério Ceni, Dedé, mas por outro lado, em 86 eu lembro, e que pode pesquisar aí no YouTube, o Geraldão, que foi o zagueiro do Cruzeiro e do Futebol Clube do Porto, ele meteu um golaço de falta lá na vitória por 1-0, mas foi na gaveta quase do meio de campo e de curva. Um dos gols mais bonitos da história do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Pode pesquisar. Boa, vou procurar. Olha, esse jogo que você fala... Fala, Samuca. O jogo da confusão lá em Fortaleza foi Ceará. Foi contra o Ceará? Ainda era Luiz Antônio Venquer de Menezes. Mas foi em Fortaleza, né? Foi. Beleza, boa correção, Samuca. Sim. Então era humano ainda, né? E o mais legal, eu tô procurando aqui, mas quem diabos é Luiz Ricardo Alves que fez o gol do Cruzeiro? É o Sassá, o Rafael. Sassá, que acabou de ser campeão da Série C. Com o Amazonas. Esse gol aí, pode olhar no YouTube. Ele vai chutar com a perna, bate na outra, engana o goleiro e é gol. O Samuca, aliás, esse ano de 2019, que nenhum torcedor cruzeirense quer lembrar, o Sassá meteu um gol contra o Bahia também no jogo no Mineirão, que foi o único jogo do Cruzeiro com aquele uniforme verde. Foi mesmo. Que camisa. Sim, marca texto. Nossa, que camisa horrorosa, uma camisa mais feia da história do Cruzeiro. Que o Sassá meteu o bambu do meio da rua e empatou o jogo. Fernandão de pênalti, depois Sassá empatou 1-1. Ele também fez uns gols ali que... E o Sassá, só um parênteses, né? Ele foi campeão agora da Série C, subiu pra Série B com o Amazonas e aspas dele, tinha que dar um rumo na minha vida. Olha. Diz que ele focou ali e foi embora. E deu certo. Antes tarde do que nunca, né? É verdade. Ô, Rafa Nobre, pra gente fechar esse primeiro tempo do Cruzeiro, mais algum destaque? Não, é isso, Xará. O Cruzeiro fica aí e o torcedor também fica na expectativa com relação à decisão da denúncia da Procuradoria do STJD. O Cruzeiro deve ter uma pena preventiva aí, 30 dias. Então, o Cruzeiro nessa expectativa, o torcedor também. Então, isso deve ser anunciado entre hoje e amanhã. Vamos aguardar e a gente fica aí esperando para que o que pode decidir o STJD, mas certo é que vem punição por aí, né? Até por causa do jogo do Vasco, né? Sim. Tem que haver um tempo, que é 100 quilômetros de Belo Horizonte, imagino que deva ser 7 Lagoas, porque não tem como vender mando, porque não tem torcida, né? Vai vender pra quem? Pois é. Então, até porque tem o jogo do Vasco. Vamos aguardar. Samuca, mais algum detalhe por aí? Rafa. Diga. Não, enquanto eu falava aí, o Rafa acabou de sair a decisão já da suspensão preventiva. Manda a brasa aí, Samuca. O presidente do STJD já deferiu parcialmente, ó. Eita. Sem torcida no restante do Campeonato Brasileiro. Então. A punição em dias ou em jogos, Samuca? Jogos. Jogos, né? Jogos. Pode ser até 20 mandos. Eu acho que a preventiva ainda dias, né? Não, eu acho que já é jogo, Samuca, porque são até 20 jogos, né? E a preventiva... Não, mas aí vai depender do julgamento, né? A máxima até definição 20, aí depende do julgamento. Entendi, ele já suspende preventivamente para não ter nada. Até o final do Campeonato Brasileiro em dias e depois aí a solução. Sim, jogos, e também eles têm o critério de ver, né? Se vai ser em qualquer competição nacional ou se vai ser especificamente na mesma competição disputada. Isso também é definido por esse julgamento. Que situação, hein, Cruzeiro?
Mas também já era esperado, né? Foi o que aconteceu sábado, acho que ninguém esperava o contrário, né? Então aí o jogo do Vasco já tem que passar por mudança de forma imediata, quase, né? Justo. Em instantes, mais detalhes lá no nosso site, o Tempo Esportes. Samuca, valeu demais, meu velho. Você vai pra Fortaleza, Samuel? Estarei lá, meu filho. Então tá bom. Amanhã você faz com a gente o programa de lá já? Ou vai estar ainda na capital mineira? Não, ainda eu tô tentando aqui ver o voo, mas por enquanto daqui mesmo. Show de bola então, Samuca. Um abraço pra você e até a próxima. Valeu. Valeu, tamo junto.